Os lepidópteros, borboletas e mariposas, constituem um dos grupos animais mais abundantes. Existem mais de 150 mil espécies em todo o planeta. A maioria destes insetos vive em regiões de climas tropicais e subtropicais, onde a umidade e a temperatura são ideais para o desenvolvimento de uma grande diversidade de espécies. No entanto, muitas borboletas e mariposas também colonizaram, com sucesso, outras regiões não favoráveis e se adaptaram perfeitamente para sobreviverem, inclusive em condições adversas. A maioria dos lepidópteros tem atividade noturna ou crepuscular, correspondendo à ordem dos heterócedos, diversas espécies de mariposas. Por outro lado, os opalóceros são ativos durante o dia e formam um agrupamento popularmente conhecido pelo nome de borboletas. Todas as espécies têm o mesmo ciclo biológico baseado na metamorfose completa. O inseto adulto, ou seja, a forma alada, é o auge de um processo que inclui as fases de ovo, larva e crisálida. Muitas borboletas e mariposas vivem poucos dias e às vezes algumas horas apenas. Alimentam-se de néctar e outras substâncias líquidas que chupam com a sua trompa espiralada. A sua missão é reproduzir-se e garantir a sobrevivência da espécie. O ciclo biológico da borboleta do medroeiro, também conhecida como borboleta de dois rabos, começa no final do verão, quando as fêmeas procuram plantas adequadas para pôr os seus ovos no centro das folhas. Os ovos destas mariposas são como pequenas pérolas. As larvas não demoram muito para nascer. Para esta espécie, a fase larvar começa em outubro e se prolonga até a primavera seguinte. No início de maio, as larvas se prendem nos galhos do mesmo arbusto para primeiro se transformarem em crisálidas e pouco depois em insetos adultos. Quando chega a hora, a borboleta já formada começa a sair do caçulo que a protege. Com grande esforço, começa a se mover até que algumas pequenas fissuras simétricas finalmente abrem a fina cobertura protetora. Assim que nasce, o inseto expulsa algumas gotas de um líquido esbranquiçado. É um mecônio, o único material restante de todo o processo da metamorfose. Depois de alguns minutos, a transformação se completa. O corpo da mariposa começa a bombear líquido e ar através das nervuras alares. E pouco a pouco, as asas curtas e frágeis crescem e endurecem até alcançar o seu tamanho definitivo. A imagem acelerada nos mostra, em poucos segundos, um processo que dura mais de 30 minutos em tempo real. As larvas da processionária passam o dia escondidas em bolsas comunitárias construídas por elas mesmas. Durante a noite, abandonam a bolsa para se alimentarem das folhas tenras dos pinheiros. Em condições naturais, estes lepidópteros não seriam especialmente abundantes, mas as plantações de pinheiros em zonas pouco apropriadas e uma má administração dos recursos florestais favorecem o desenvolvimento das processionárias, que chegam a se converter em uma praga capaz de destruir uma grande quantidade de pinheiros. No início de março, as larvas demonstram o porquê do seu nome e descem em fila indiana para procurar um local para se enterrarem. Durante essa fase, as larvas deixam os seus costumes noturnos e se movimentam lentamente protegidas por uma grande quantidade de pelos urticantes. Essas procissões podem durar várias horas, até que a larva que lidera a comitiva encontre um espaço adequado para abrigar o grupo. Depois de 2 longos meses, das folhagens sai uma legião de pequenas mariposas. Assim como todos os lepidópteros, nascem como as asas fracas e contraídas, mas logo tomam a forma definitiva. A vida na fase adulta é muito curta.
O objetivo destas frágeis mariposas é apenas acasalar e gerar novas larvas. O conhecimento da biologia dos lepidópteros permite aos entomólogos a criação em cativeiro de algumas espécies. Nos últimos anos, os centros de criação desses insetos proliferaram nos países tropicais e de clima temperado. O segredo do sucesso é cultivar primeiro as plantas com as quais as larvas irão se alimentar, já que cada espécie depende, em alguns casos, de um tipo específico de planta. As borboletas colocam seus ovos de maneira instintiva nos galhos e folhas da planta da qual costuma se alimentar, de maneira que as pequenas larvas nascerão com um alimento bem acessível. No entanto, alguns centros preferem coletar os ovos para aumentar as probabilidades de sucesso. Dentro de poucos dias, nascem as larvas. O objetivo principal destas larvas é se alimentar e crescer. Durante o seu desenvolvimento, uma larva pode multiplicar em até 100 vezes o seu próprio peso antes de alcançar o tamanho necessário para se transformar em crisálida, da qual nascerá um inseto adulto. A alimentação dos adultos é solucionada com comedouros especiais em forma de flor, que periodicamente abastecidos com água açucarada e nutrientes. As borboletas e mariposas criadas em cativeiro aceitam sem problemas essas flores artificiais e muitas espécies completam o seu ciclo biológico em cativeiro. Dessa maneira, é possível criar espécies das quais existem poucos exemplares e assim colaborar na manutenção das populações livres. As larvas da mariposa isabelina se alimentam das acículas dos pinheiros e crescem rapidamente. Com apenas 6 semanas, já passaram por 4 mudanças e chegaram ao seu tamanho definitivo, cerca de 5 centímetros. A partir deste momento, as larvas desaparecem entre as folhagens. Uma vez enterradas, envolvem o seu corpo em um casulo de seda. Pouco depois, uma metamorfose as transforma em crisálidas. As crisálidas das mariposas isabelinas passam 9 longos meses enterradas sob a terra. Depois do inverno, caso não tenha acontecido nenhum contratempo, uma diminuição da pressão atmosférica lhes indica que chegou o momento de dar o passo mais importante da sua vida. Assim que consegue se livrar da proteção, a vistosa mariposa se arrasta até encontrar qualquer objeto de onde possa estender as suas asas comodamente. Um galho caído ou um tronco de um arbusto podem ser um suporte excelente. O processo de crescimento das asas da isabelina é mais lento que o das demais espécies, devido às suas grandes dimensões. Estas mariposas necessitam de mais de 1 hora para estarem preparadas para o voo. No entanto, o aspecto final justifica o tempo gasto. Apesar do seu aspecto inconfundível, estas mariposas passaram desapercebidas para a ciência até meados do século XIX. O seu descobridor, Mariano de la Paz Graells, dedicou a sua descoberta à Rainha Isabel. Atualmente, o nome científico lembra os 2 personagens, Graelsia isabelli. O louva-a-Deus utiliza sua camuflagem para surpreender as suas presas. Pode passar horas imóvel em um galho balançando seu corpo no mesmo ritmo das folhas que se movem pelo vento. As suas patas dianteiras são verdadeiras pinças em cuja parte interior localizam-se pontas afiadas que o inseto mantém sempre limpas com a ajuda das suas fortes mandíbulas. A aproximação é lenta. O louva-a-Deus sabe de maneira instintiva que um movimento brusco poderia espantar o pequeno gafanhoto e assim perderia o seu tempo. Os louva-a-Deus não matam as suas presas.
Depois de conseguirem prendê-las bem, começam a devorá-las vivas. A deglutição é lenta. Os louva-a-Deus precisam mastigar muito bem os tecidos para poder ingeri-los sem problemas e podem demorar minutos para devorar uma presa. Estes insetos devem o seu nome à posição que adotam quando estão pousados. Permanecem imóveis com as suas extremidades dianteiras unidas e o corpo levemente inclinado para cima. Quando andam, utilizam apenas as 4 patas anteriores de forma que, mesmo em movimento, adotam a curiosa posição de reza. As fêmeas do louva-a-Deus são maiores que os machos. Uma fêmea adulta como esta precisa capturar várias presas diariamente para obter proteínas suficientes para o desenvolvimento dos óvulos. Por esta razão, a cópula é um processo delicado. Um simples erro pode acabar com o macho na goela da sua companheira.